Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Maicon e trazendo para a gente resolver junto a atividade 1 de Química, tá? Então já deixei resolvido, né, para ficar mais dinâmico a nossa questão aqui com a atividade. Então nas atividades e mapa eu vou trazer já resolvido, né, explicando aqui as etapas, como que eu fiz para chegar nesses valores, para ficar mais dinâmico, né? E durante a semana, que são as atividades extra, né? Aí eu vou fazendo junto, para ficar um pouco mais dinâmico, porque senão fica muito grande, né, o vídeo aqui. Se eu for explicar bem detalhado e ainda resolvendo, né, ao mesmo tempo aqui. Então eu já deixo resolvido e depois eu só explico, para não perder muito tempo, tá? Então, vamos aqui para a atividade. Lá no estúdio de vocês tem tudo uma contextualização aqui, tá? Antes disso. Então, eu recomendo que vocês leiam, lógico, mas aqui eu só já fui mais direto, para a gente ganhar tempo mesmo, tá? Pois eu acredito que vocês já tenham lido, né, o enunciado. Então, aqui vamos já direto. Então, ao sofrer decomposição, o carbonato produz os óxidos CaO, né, e o CO2. Aí, beleza. Desejamos saber quais tipos de ligações químicas o óxido de cálcio, ou Cal, e o dióxido de carbono realizam. Para isso, é necessário responder as questões a seguir. Tá, então vamos lá. Primeira questãozinha aqui, ó. Utilizando a tabela periódica e o diagrama de Linus Pauling abaixo, realize a distribuição eletrônica dos elementos Ca, o cálcio, o oxigênio e o carbono. Vocês podem usar essa tabela que está aqui mesmo, ou podem usar uma de preferência de vocês mesmo. Tem tabelas bem melhores que essa, mas eu vou usar o que está aqui mesmo. E o diagrama também, você pode usar um ou outro que seja mais amigável, tá? Mas eu vou usar o que está aqui mesmo. O importante aqui do diagrama, tá? Perceba que ele não mostra aqui, né, o valor aqui do, entre aspas, o expoente, né? Aqui é o 2, né? Aqui é o 6, aqui é o 10, né? E aqui é o 14 no F. Mas eu deixei marcado aqui embaixo, ó. O S vale 2, o P vale 6, o D 10 e o F 14, tá? Então eu deixei marcado aqui já. Tem alguns diagramas que já vem esse valor aqui no S, já, tipo, por exemplo, né? S2, S6, mas esse daqui também não tem, certo? Mas tudo bem, deixei aqui embaixo marcado para a gente poder usar esse mesmo diagrama. E a tabela que foi fornecida, não, então aqui seria a legenda. O valor que vem em cima aqui, ó, é o número atômico, tá? Que é o valor de Z, tá? Z é o número atômico. O símbolo, né, que é o meio aqui maior, aqui embaixo vem o nome e depois aqui embaixo vem a massa atômica, que pra gente aqui não vai servir. O que vai importar, né, vai ser o símbolo, lógico, né, e o número atômico. Então a primeira questão, ele pede pra gente fazer a distribuição eletrônica do cálcio, do oxigênio e do carbono. Vamos fazer aqui, ó. O do cálcio, tá? Como que vai ficar a distribuição eletrônica do cálcio? O cálcio, a gente vai vir aqui na tabela, ele vai estar aqui, ó. O cálcio está na família dos metais, certo? Então o cálcio está aqui, ó. Certo? Aqui está o cálcio. O cálcio, ele tem número atômico, tá meio ruim de enxergar, vou dar um zoom aqui. Mas é 20, tá? Aqui é um 20. Qualidade meio ruim da imagem. É 20. Então, deixa eu tirar o zoom aqui. Então a gente vai ter que fazer aqui a distribuição eletrônica, tá? Até chegar no 20. Tá? Então vamos usar esse modelo aqui, ó. Eu estava usando outros modelinhos, né, nas aulas passadas. A gente vai usar esse modelo aqui mesmo. Então a gente vai seguir o percurso da flecha aqui, ó. Tá? Então vamos começar aqui pelo 1S. Então 1S2, tá? 1S2, tá aqui embaixo o valor. Aqui seria tipo, né, 2P6, tá vendo? Depois aqui é 3D10, 4F14, tá? É por isso que eu coloquei esses valores aqui embaixo, pra gente conseguir fazer mais de boa. Então, ó, começa aqui, né, 1S2. Tá aqui, ó, 1S2. Depois a gente, né, faz essa diagonal, né? Acabou os valores aqui. Vem pra próxima, pra essa diagonal aqui, ó. Eu tô riscando, tá vendo? E a 2S tá no 2 ainda, tá vendo? Então 2S2, tá aqui. Então aqui já terminou, né? Não tem nada. A gente vem pra próxima, que é essa diagonal aqui, ó. Tô riscando, tá vendo? Então 2P6.
Tá aqui. Depois do 2p6 ele vai para o 3s2. Que tá aqui. Firmeza, já matamos aqui também, tá? A gente vem para a próxima diagonal, que é essa diagonal aqui, ó. Certo? Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Vem para cá, 3p6. Tá aqui. E por último, 4s2. Que tá aqui. Se você fizer a soma aqui, ó. 2, 4, 4 com 6, 10, 10 com 2, 12, 12 com 6, 18, 18 com 2, 20. Certo? Então, é o valor aqui, ó, do número atômico. Deu 20. Então, essa aqui é a distribuição eletrônica do cálcio. Bem tranquilo, né? Agora, a gente vai fazer aqui para o oxigênio. Então, faça a primeira do cálcio, porque depois as outras ficam mais fáceis, né? Porque essa sequência aqui, né, é padrão, né? Ela vai seguir essa sequência. Né? Vai seguir a sequência. Então, ó, o oxigênio vai ser, ele tem o Z igual a 8. Se vir aqui na tabela, ó, oxigênio é das famílias dos não metais. Tá aqui, ó. É um metal. E se você dar um zoom aqui, ó, o número atômico é 8. Tá? Então, são 8 elétrons aí pra gente fazer a distribuição. Começa pelo 1s2. Depois do S2, ele sai, vai aqui para essa diagonal, que é o 2S2, e vai para os dois, depois da última, né? Então ele fez essa, 1S2, fez essa daqui, 2S2, e depois vem para cá, que é a 2P6. Porém, a gente precisa completar 8, né? 8 elétrons. Então, ó, 2, 4, falta quanto para completar 8? Falta 4, né? Até que eu tenho 4 elétrons. Para dar 8, preciso de mais 4. Mesmo que aqui está pedindo para pôr 6, né? Isso aqui eu expliquei no vídeo do mapa, eu acho, e na aula passada, na aula extra. Então a gente só coloca o valor necessário mesmo, tá? Que nesse caso não é 6, é 4. Para completar os 8. Porque se colocar 6, vai dar 10, né? Aí já passou da camada, já passou o valor, o máximo que pode ter na camada de valência, né? Então esses 2 elétrons a mais não vai servir para nada. Precisa de 4 elétrons. Então aqui está feito. Agora a gente vai para o carbono. O carbono vai seguir a mesma lógica, né? A gente vem aqui, começa por aqui, é um S2, depois vai para o 2S2 e para o 2P4. Mas perceba o seguinte, ó, para o 2P6, desculpa. Perceba o seguinte, que o carbono ele tem o número atômico aqui, ó, igual a 6, né? Então, para completar 6, eu não preciso de 4 agora, na última camada, só de 2, né? Porque, ó, 2, 4, para completar 6 falta quanto? Falta 2. Então a gente vem aqui, 2P2. Então aqui está feito a distribuição eletrônica do cálcio, do oxigênio e do carbono. Tá? Então é bem sossegado mesmo de fazer isso daqui. Vamos para a próxima, que é B. Aí, com base nessas configurações que a gente acabou aqui de fazer, descreva o que é necessário para que cada um desses elementos obedeçam à regra do octeto. Então a gente vai olhar, né, para essas distribuições e com base lá na regra do octeto, que os átomos eles buscam, né, ter 8 elétrons na última camada, a gente vai descrever aqui o que é necessário para que cada um atinja essa estabilidade, né, e respeitem a regra do octeto. Então vamos lá. O cálcio é necessário que doe 2 elétrons. Tá? Então o cálcio ele tem que doar 2 elétrons. Por quê? Vamos olhar aqui a distribuição eletrônica dele, que a gente acabou de fazer aqui atrás. A gente vê, a última camada é o último valor, que é o 4. Certo? Se não tivesse 4, seria 3. Mas nesse caso, a última camada aqui é a camada 4, onde possui apenas 2 elétrons. Correto? Se a gente voltar, vamos supor que ele perdesse aqui, ó, esses 2 elétrons. Essa camada sumisse. O que acontecer? Ia ficar a camada 3, agora sendo última. E nessa camada a gente tem exatamente 6 mais 2, 8 elétrons. Aqui respeitou a regra do octeto. Então, para que ele fique com 8 elétrons na camada de valência e respeite a regra do octeto, é necessário que ele doe esses 2 elétrons aqui, ó, doe, manda embora, para aí ficar com 8 elétrons. Tá? E como eu disse nas aulas passadas aí, os metais eles doam, né,
doam elétrons. Então a gente viu, né, que os metais ele tem essa tendência de doar elétrons. E como que eu sei que é metal? Se ele tiver até 3 elétrons na camada de valência. O pessoal faz assim também, né? Então, se ele tiver até 3 elétrons na última camada, por aqui, ó, camada, vou escrever esse CAM-VAL, tá? Só para vocês entenderem, é camada de valência. Então, eu sei que a gente sabe que os metais, eles doam, né? Eles tendem a doar os elétrons. E como eu sei que é um metal? Se ele tiver até 3 elétrons na camada de valência. Então, nesse caso, ó, ele tem 2, então é um metal. Os metais tendem a doar esses elétrons justamente por isso, porque a anterior vai ter 8 elétrons, tá? Aí, com isso, a gente respondeu aqui, né, o que é necessário para que eles respeitem, né, obedeçam a regra do octeto. Então, para o cálcio, é necessário que ele doe esses 2 elétrons, porque aí a última camada passa a ser a 3, que possui exatamente 8 elétrons. Vamos agora ver o oxigênio. O oxigênio já não, ó. Perceba o seguinte, qual que é a última camada do oxigênio? A camada 2. E nessa camada temos 2, 4, 6 elétrons, tá? São 6 elétrons. Então, ele tende a receber, tá? Ele tende a receber 2 elétrons. Porque se ele, vamos supor que ele vai doar 6 elétrons aqui. Se ele doar, ele fica com 2, né? Aí já zoou tudo. Então, aí não vai respeitar a regra do octeto, né? Então, para que respeite a regra do octeto, gente, se a gente tem aqui, ó, 4, 6 elétrons, ele tem que receber 2 para completar 8, né? E isso daqui é um ametal. Os ametais, eles tendem a receber elétrons. Então, enquanto os metais doam, os ametais recebem, tá? Isso daqui eu expliquei com calma acho que na primeira aula que eu postei para vocês, tá? Então isso daqui acho que é básico, né? E por último seria o carbono. O carbono, para ele respeitar a regra do octeto e ficar com 8 elétrons na última camada, ele vai ter que receber 4, porque atualmente, ó, a última camada é a 2, tá? Para ele ficar com 8 elétrons, ele vai ter que receber 4. Ah, mas por que ele não doa 4? Olha, se ele doar 4, vai doar esse, vai doar esse. Ficou com quantos elétrons? Ficou com 2. Não atingiu a estabilidade. Então não faz sentido ele doar 4. Ele tem que receber 4 para somar 8. Né? Aí com isso ele consegue respeitar, né, essa regra. Beleza? Então para o cálcio é necessário que doe 2 elétrons. Para o oxigênio é necessário que ele receba, né, 2 elétrons. E o carbono é necessário que ele receba 4 elétrons também. Tá? Então vamos seguir aqui para a próxima. A C é bem tranquila, ele pede para a gente determinar a qual família pertencem, né? O cálcio, o oxigênio e o carbono, descrevendo se são metais ou não metais. Aí para fazer isso, ó, tá até aqui já, isso aqui é bem tranquilo. O cálcio é dos metais, a gente acabou de ver ali, por quê? Até 3 elétrons é metais. De 5 até 7 elétrons são os não metais. Com 8 elétrons são os gases nobres, né? E o pessoal de 4 elétrons ali é um pessoalzinho bem específico, né? Basicamente é isso. Então, ó, a gente tem o cálcio sendo metais, o oxigênio e o carbono não metais. Aí, para facilitar, eu peguei uma outra tabela, bem mais didática, onde a gente tem aqui, ó, separado por cores. Então, vamos lá. Ó. O cálcio está aqui, ó. O cálcio, que cor que é? O cálcio é esse bege aqui, ó. São metais, tá vendo? Metais alcalinos terrosos, tá? Esse daqui é o nosso cálcio. Vamos pegar aqui o carbono. O carbono está aqui, ó. Que cor que é o carbono? O carbono é verde. É um verde forte. Esse verde forte aqui, ó. Não metais, tá? Não metais poliatômicos. E o oxigênio está aqui, ó. O oxigênio é um laranjado. Não metais diatômicos, tá? Mas aqui ele só pede para falar se é metal ou um não metal. Então o único que é metal é o nosso cálcio. O carbono, ele não é um metal. E o oxigênio muito menos, né? Então essa tabela aqui é bem mais didática. A gente vem aqui, a gente descreveu que o cálcio é um metal, o oxigênio não é metal e o C pertence também aos não metais. Agora aqui, ó, na letra D, ele pede pra gente explicar, né, justificar
qual o tipo de ligação que acontece entre o cálcio e o oxigênio, tá? Que forma o CaO, tá? Aí pede para justificar, explicando de que forma ocorre a ligação. Vamos lá. A gente tem a ligação entre o cálcio e o oxigênio. Uma ligação entre um metal e um não metal, ou ametal. Então, ligação entre metal e um ametal, a gente vai ter uma ligação iônica. Mas a gente vai provar isso, né? Mas basicamente, ligação entre um metal e o não metal é a ligação iônica. A gente vai provar. Então, descendo aqui, ó, o cálcio, ele tem o Z, né, o valor atômico 20, e o oxigênio tem o Z igual a 8. A gente vai olhar aqui, ó, para o nosso... Vou até deixar aqui já para explicar para vocês. A gente vai olhar aqui para o nosso cálcio, e ele é da família 2A. Eu já expliquei como que veio isso também. Então aqui, ó, o primeiro é 1A, 2A, aí pula para cá, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e o 8A, né, que é os gases nobres. Então, isso daqui indica quantos elétrons eu tenho na última camada, que é a de valência. Então, ó, o cálcio, ele está aqui, ó, é 2A. Então, ele tem 2 elétrons na última camada. O oxigênio, ele está aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. É da família 6A, ou seja, 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6 elétrons. Aí, o que vai acontecer? A gente viu lá em cima, aqui, ó, que o cálcio ele vai doar 2 e o oxigênio recebe 2, né? É a natureza desses elementos. Então aqui, ó, eu fiz um desenho para vocês. Então o cálcio ele vai ficar com carga positiva agora, porque ele perdeu 2 elétrons. E o oxigênio fica com carga negativa. Esse mais 2 com esse menos 2 se anulam e gera justamente o CaO, que é o que está aqui. E como isso acontece? O que acontece é o seguinte, o cálcio ele vai doar, tá, 2 elétrons para o oxigênio. Então, ó, vai doar esse elétron para cá e vai doar esse outro elétron para cá. O que vai acontecer? O Ca vai ficar agora, né, com 8 elétrons na última camada, mas essa camada aqui ele já doou esses 2, não ficou sem nada nessa camada. E o oxigênio agora tem 2 novos elétrons, que veio justamente do cálcio. Com isso, ficando com 8 elétrons, né, ficando estável. E o cálcio também, porque quando o cálcio doa esses 2 elétrons, a última camada passa a ser a 3, que tem também aqui, ó, 8 elétrons, tá? Então, eles estabilizam e acontece essa ligação, tá? Aí, como que a gente vai, então, explicar isso daqui, ó? A ligação, respondendo para justificar, né? Então, a gente fez o esqueminha aqui, ó. Então, ó, ligação iônica, pois ocorre a transferência de elétrons de Ca para O. Tá? Então é isso que caracteriza uma ligação iônica, quando acontece a transferência de elétrons. Então a gente teve a transferência do cálcio para o oxigênio. Então aqui, ó, caracterizando uma ligação iônica e respeitando a regra do octeto. Tá? Então a gente justificou o porquê que é uma ligação iônica. E explicamos ainda. Tá? Então vamos aqui para o próximo, para D. Aí ele pergunta, que tipo de ligação realizam o C e o O em CO2? Justifica explicando de que forma ocorre a ligação. O que eu percebi já, tá? Toda vez que a gente tiver esses índices aqui, esses valores aqui embaixo, tá? É uma ligação covalente, tá? Quando aparece assim, ó, tá vendo? Que não tem o porquê, entre aspas, sobra, tá? Isso daqui é uma ligação iônica. E quando aparece um valorzinho embaixo assim, ó, tipo CO2, tá? Essas coisas, é uma ligação covalente, vocês vão ver. Então, o C ele tem o Z igual a 6 e o O tem o Z igual a 8. Tá, vamos lá ver o carbono e o oxigênio. Ó, o carbono ele é da família 1, 2, 3, 4A. O carbono é da família 4A. E o oxigênio a gente viu que é da família 6A. Então, o carbono tem 4 elétrons na última camada e o oxigênio tem 6. O que vai acontecer? Agora a gente tem a ligação entre um ametal e um ametal. Quando isso acontece, pessoal, ametal e ametal, a gente vai, é típico de ligação covalente, tá? A gente vai provar isso também. Então aqui, ó, fiz para vocês já o esquema, para vocês verem. O que vai acontecer? Então a gente viu que o carbono é da família 4A e o oxigênio do 6A. Por que eu tenho 2 oxigênios? Tá? Vamos lá. O carbono,
até fazer um outro esboço aqui, ó. O carbono, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada, tá? Só que a gente viu, o carbono, ele precisa receber mais 4. Ele não vai perder esses 4 elétrons. Se ele perder, ele não fica estável. E o oxigênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, que também precisa receber elétrons. Tem que receber aqui 2. Então o que vai acontecer? Ninguém vai doar elétron para ninguém, porque vamos supor que o oxigênio doe 4 elétrons. Vai doar aqui, ó, esses 4 elétrons para lá. Pô, doou 4, fico só com 2 agora, né? Não vai conseguir ficar estável. E se o carbono doar 2, piorou ainda, né? Vai doar 2, o oxigênio fica com 8 elétrons e o carbono fica com 2, também não fica estável. Aí como a gente corrige isso? Fazendo compartilhamento, eles vão compartilhar o elétron entre eles, tá? Então, fiz o esquema aqui embaixo. Mas o que vai acontecer vai ser o seguinte, vou até fazer de novo aqui, ó. Então, beleza. O oxigênio aqui, ó, ele precisa de quantos elétrons? De 2, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 elétrons, tá? Para ele ficar estável, tem que ter mais 2. Só que assim, o carbono não vai dar de graça, você não vai doar esse elétron para o oxigênio. Ele vai ter que compartilhar. Então, ó, compartilhamento a gente faz esse retângulozinho aqui, ó, para indicar que está sendo compartilhado, tá? Então, vou compartilhar com esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que ficou meio fora, mas eu faço outro ali. Então aqui, ó, a gente tem, né, outro elétron. Então o que vai acontecer? Eles vão compartilhar. Agora perceba o oxigênio. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 que está sendo compartilhado. O oxigênio aqui, ó, cheque. Está estável. Vamos ver o carbono agora. O carbono ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Esses dois que estão sendo compartilhados em elétrons. Falta 2 ainda para ficar com 8. Como a gente corrige isso? Acrescentando mais uma molécula de oxigênio. Tem que fazer isso para poder corrigir. Então fica, ó, agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vai acontecer? A gente tem mais uma de oxigênio aqui agora. E esse cara vai ter que estabilizar também. Mas a gente viu, ele não vai doar. Vai ter que compartilhar. Então, ó, vamos compartilhar desse lado aqui agora. Igual a gente fez do outro. Por quê? Para ficar com 8. Estamos estabilizando aqui, ó, o oxigênio. Do outro lado agora. Agora perceba o oxigênio agora. Antes ele tinha 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais 2, 7, 8. Que está sendo compartilhado. Estabilizou. Cheque. E agora acontece a mágica, né? Que o carbono vai ficar estabilizado. Porque, ó, o carbono vai ter, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons que já são dele. Mais 1, 2, 3, 4. Mais 4 que estão sendo compartilhados desses oxigênios. Com isso, o carbono fica estável também, estabiliza, né? Fica com 8 elétrons na última camada. E essa característica de compartilhar elétrons, a gente já sabe que é uma ligação covalente. Igual eu escrevi aqui, ó. É covalente, pois ocorre o compartilhamento de elétrons entre o carbono e o oxigênio, tá? Aí, se a gente for representar, né, fazer esse... Eu não vou me recordar o nome agora, tá? Mas essa daqui é uma outra notação, tá? É uma outra notação que a gente descreve essa ligação covalente. Para cada quadradinho desse, para cada retângulo, é um risquinho que a gente faz. Então a gente tem, ó, o carbono no meio, um oxigênio para cá, um outro para cá, tá? É estrutural, isso aqui é a representação estrutural do carbono ligado com o oxigênio. Então a gente vai ter aqui, ó, duas perninhas, por quê? Porque a gente tem 2 compartilhamentos aqui, ó. Então é um risquinho para cada elétron compartilhado. Então, ó, tenho 2 elétrons sendo compartilhados, vou ter aqui, ó, 2 risquinhos, certo? E do outro lado também, ó, vou ter 1, 2, 1, 2, 2 risquinhos, tá? Então, isso daqui caracteriza uma ligação covalente. E outra coisa que eu mencionei no começo, como é a ligação entre ametal e ametal, é a ligação covalente. Certo, pessoal? Então, tentei ser bem direto, né, e também um pouco detalhista. Espero que vocês tenham entendido, tenham conseguido resolver aí, tá? Caso tenham alguma dúvida, né, você já sabe que podem contar comigo. E é isso aí, pessoal. Um abraço e bons estudos.